E a gente vai começar a nossa conversa com o Júlio César, que eu já aproveito para convidá-lo a entrar no nosso bate-papo. O Júlio, que é ex-goleiro e atualmente é treinador de goleiros. Boa noite, Júlio, tudo bem? Ótima noite, Juliana. Uma honra muito grande estar conversando com vocês, com os alunos, e estamos aqui à disposição para o que precisar. Então tá bom, vamos começar então. Bom, Júlio, você começou a sua carreira como profissional no Londrina e encerrou no Grêmio Maringá em 1995. Qual deles foi o mais especial para você? Olha, Juliana, você me deixa numa saia justa, porque todos os clubes que eu defendi com muita honra, com muito prazer. Quando a gente veste uma camisa, a gente representa uma nação, representa um torcedor, e eu sempre fiz isso de coração aberto, porque o atleta, ele é uma pessoa comum, é um ser humano, mas quando ele põe a sua roupa no preguinho e coloca o uniforme, a sua armadura, defendendo uma nação, uma cidade, um clube, ele é um representante dele, tá? É claro que alguns a gente guarda com muito carinho. Eu tenho um carinho muito grande pela Desportiva Ferroviária, que foi o clube que eu iniciei. Eu tenho um carinho muito grande pelo Londrina, onde eu voltava de uma contusão grave, que eu não sabia sequer se eu continuaria a jogar futebol, me acolheu e me recebeu. O Operário de Ponta Grossa foi um clube que eu fiz apenas 11 jogos, mas detenho a melhor marca, a melhor média de partidas e gols tomados. Eu tomei um gol em 11 jogos, então fiquei 900 e poucos minutos, mas todos eles eu guardo uma lembrança boa, um carinho grande, e tenho muita saudade de muitas cidades por onde eu tive. Bacana. Bom, Júlio, você revelou já várias vezes, quem acompanha a tua carreira sabe, que você fraturou o escafoide aos 19 anos, né? Que é o osso do punho que auxilia no movimento, é isso, né? É um Aqui. ossinho bem pequeno, Ah, é um negocinho desse tamanho que acabou comprometendo toda a minha vida. Eu falo isso com muita tristeza, mas a minha carreira acabou aos 19 anos. Eu me mantive até 29, 20, 30, mas foi queda livre. Foi muito difícil. A medicina esportiva não existia nessa época. Hoje, ainda eu vejo muitos atletas aí sofrendo com escafoide. Eu tenho dificuldades até para dirigir, até para apoiar a mão. Carrego sequelas até hoje por conta de um ossinho bem pequenininho da mão. você falou da medicina de hoje e era exatamente o que eu ia te perguntar. Você acredita que com a medicina esportiva que a gente tem hoje, mais avançada do que naquela época, talvez você tivesse um tratamento melhor e tivesse uma carreira mais longa? Olha, Juliano, o que eu te disser hoje vão ser suposições, né? Eu nunca me arrependi do que eu fiz, das decisões que eu tomei. Eu só posso reclamar as que eu não tomei, né? Eu fiz o possível para continuar jogando, continuar atuando, mas hoje te falo com muita tristeza que dos 19 até o final da minha carreira foi muito difícil. Em alguns clubes, pasme, eu ficava uma semana sem tocar na bola. Imagina um goleiro treinar durante a semana sem ter contato com a bola, por conta da confiança que a comissão técnica tinha em mim, me preservava para os jogos. E muitas vezes, os 15 minutos que a gente tinha de intervalo, eu tinha que fazer tratamento intensivo por conta das fortes dores que eu tinha no punho. Não sei te dizer, eu sei que o Marcos, em 2002, disputou uma Copa do Mundo com esse problema e ele ainda conseguiu em alto nível, mas é óbvio que a medicina esportiva ela evoluiu muito. Na época que eu era atleta, não existia medicina esportiva, existiam clínicos gerais, até ginecologista era médico de um clube, para você ter ideia. Sim. Como você disse, até porque pelo que eu dei uma pesquisada, cada
em cada pessoa essa fratura evolui de uma forma diferente, né? Então o tratamento também é diferente, não é um tratamento único para cada atleta que passa por isso, né? Bom, vamos mudar um pouco de assunto agora, vamos relembrar fatos curiosos, porque chegaram várias curiosidades sobre a tua carreira aqui para mim. Então eu vou jogando alguma delas para você contar. A primeira que me chamou bastante atenção é que me parece que você é um cara supersticioso. E você tinha a mania de ser sempre o último a descer do ônibus, a entrar em campo. E aí, é isso mesmo? Qual é essa superstição? Olha, Juliana, todos os atletas e todas as pessoas sedentárias, digamos assim, têm alguma superstição, alguma crença, né? E eu tinha duas, assim, que me marcaram muito, porque os meus companheiros me sacaneavam até. Eu era o último a descer do ônibus quando chegava no estádio e fazia questão de ser o último a entrar em campo, né? Então, várias vezes me sacanearam, mas era uma coisa. Isso não quer dizer que vai ganhar o jogo, não quer dizer que eu vou ser o melhor, mas eram superstições que eu carregava e seguia à risca a minha vida toda. E todo mundo seus companheiros todos sabiam e todos respeitavam. Eu tive uma situação muito, muito interessante. Eu tinha mudado de clube, então era a minha segunda partida. Eu era um desconhecido, né, para aquele grupo que já convivia. E um atleta se escondeu no ônibus, ele percebeu que eu fazia isso, e ele se escondeu, eu deixava o motorista falar, ó, vou fechar o ônibus, aí eu descia. Então, quando eu cheguei no vestiário, todo mundo começou a dar risada, ninguém me conhecia ainda direito, apesar de ter um respeito, mas foi uma brincadeira que eles fizeram, e eu tirei de letra, dizendo que isso aí, eu só queria que eles respeitassem a minha mania ou a minha regra, porque era uma coisa que eu seguia e gostaria de que eles respeitassem. Por coincidência ou não, nós perdemos essa partida. E no Olha, final, você vê, e no final da partida, esse atleta todo desconfortável pediu a palavra na hora do agradecimento, me pediu desculpas, e eu falei para ele que de maneira nenhuma isso foi o motivo da gente perder o jogo, mas eu gostaria que eles, a partir daquele momento, respeitassem a minha regra, que era, eu queria só respeito. E, coincidentemente ou não, eu segui a competição toda fazendo isso e nós fomos campeões. Então, surgiu essa fama de que isso seria uma superstição, mas não era uma mania que eu tinha, como tantos outros têm, né? mas e na tua vida, assim, depois que você encerrou a carreira de jogador, você tem alguma mania dessa ainda? Sei lá, ser o último a entrar no carro, da sua família, ou no elevador, ou não, era só no campo mesmo? Juliana, outra coisa que eu fazia e que me sacaneavam muito é que qualquer hotel que eu chegasse, eu fazia questão de subir a pé pelas escadas. Pô, mas você está no 20º andar, não interessa. Ah, você está no primeiro, não interessa. O Bira talvez se recorde disso, mas lá na Drummond, onde eu estudei, e eram só 3 andares, e as pessoas me sacaneavam. Pô, você vai andando? Eu falei, vou, porque é uma mania que eu tenho, não é medo, mas é o mínimo de esforço que um sedentário pode fazer, é subir uma escada. Imagine uma delegação chegando com 30, 35 pessoas amontoadas num elevador esperando vaga. Então, eu sempre preferi subir pelas escadas para ter um conforto. E fui muito sacaneado por isso, mas carrego até hoje. Minhas filhas, minha esposa, meus amigos. Pô, você vai pela escada? Vou pela escada e te encontro lá. Da mesma forma que eu descia também pelas escadas. Mas até no seu prédio, onde você mora em casa ou apartamento? Não, não. Hoje eu moro em casa, mas em Ah, qualquer tá. lugar que eu vá, eu faço questão de subir e descer pelas escadas. Tá certo. Bom, vamos lá para outra história curiosa que chegou para mim. Eu até li mais detalhes, mas eu quero que você conte sobre uma laranja batizada.
Me conta essa história com detalhes, que é muito bacana. Olha, Juliana, eu vou cometer uma inconfidência, né? Eu sou de uma época que os jogadores eles tinham muitas manias, né? E dentre essas eram colocar energéticos, coisas que anabolizantes, coisas que eles achavam que fossem dar um gás maior, né? E eu sempre fui geração saúde, eu sempre fui zen para isso. O máximo que eu me dopei durante ou antes um jogo era um café, porque eu sou viciado em cafeína até Eu também. hoje, principalmente café. Eu melhorei muito, viu, Juliana? Mas eu tomava quase 2 litros por dia, cara. É uma média assustadora, né? Então, naquela época, eles injetavam gluconergan e outras coisas numa laranja para que os atletas chupassem a laranja e se sentissem mais fortalecidos, digamos assim. E o massagista, que era muito amigo meu, já me conhecia, falou assim: Pá, não mexe aí, não mexe aí. E eu não entendi, porque na época era praxe você chupar uma laranja, né? Era a vitamina C da época que você tomava no intervalo. E ele falava: não mexe aí que estão batizados. E eu não entendi o que ele quis dizer, porque no intervalo você aproveita 15 minutos para ir ao banheiro, baixar a adrenalina, cobrar um companheiro, então passou meio batido. Depois eu fui questioná-lo durante a semana e ele falou: não mexe nas laranjas que elas estão tudo injetadas. E o grupo que eu tinha era viciado, sabe? Então foi Olha, uma coisa que depois eu tive medo nos outros clubes até de chupar uma laranja, porque eu cheguei a conviver com equipes que colocavam no café, colocavam na laranja, colocavam em tudo. Então a gente ficava meio assustado, porque a realidade é que muitos da minha geração se doparam sem nem saber que estavam dopados. olha que loucura. Mas então você nunca chupou uma laranja batizada? Olha, Não que eu você acredito que saiba. não. Não que eu saiba, porque eu era um tipo de atleta, Juliana, que se eu perdesse uma noite na semana, eu já sentia no jogo. Da mesma forma que convivi com atletas que dormiam muito pouco, saíam para noitada, quebrava tudo. Para mim, o único dia que eu me reservava o direito disso era após o jogo, mas com muita regra, porque após o jogo você já está num processo regenerativo. Então, tudo aquilo que você fizer pode ser usado contra você. Eu vejo companheiros meus muito mais novos que estão parecendo meu avô, né? E eu sei o motivo, porque não se cuidaram. Sim, com certeza. Bom, Júlio, me conta como que você lidava com as críticas, tanto da torcida quanto dos treinadores, e uma passagem também, na verdade não é uma passagem, porque deveria, acho que talvez fosse frequente. Quando você recebia xingamento, é verdade que você devolvia na mesma moeda? Não, Juliana, eu sempre tive muita personalidade. Aliás, para ser goleiro não é para qualquer um, né? Se você com 10, 11 anos escolhe ser goleiro numa trave de 7 metros e pouco por quase 3 de altura, você tem que ter muita personalidade, né? É, é óbvio que você sente, ouve os xingamentos, mas eu me concentrava de tal maneira que quando eu entrava em campo eu conseguia enxergar só as 4 linhas. Claro que quando a gente ia jogar no interior e geralmente o alambrado é a 1 metro da sua trave, o torcedor adversário te xinga, te provoca, e se você der atenção, ele vai continuar te enchendo o saco. Então, muitas vezes, quando acabava o jogo, um torcedor adversário me cumprimentava pela minha atitude, pela minha postura, até porque no final eu cumprimentava eles também, dizendo que amanhã eu poderia representá-los, eu poderia defender o clube deles, né? Mas toda vez que eu tinha que olhar para trás para buscar a bola, é óbvio que eu aproveitava para tirar um sarro também, porque a gente também não é de ferro, não tem sangue de barata. Mas eu conseguia manter
um nível de concentração muito grande. Júlio, outra história bacana que chegou aqui para mim, de bastidor, de um jogo que eu não sei qual clube que você estava jogando, mas eu sei que o jogo era contra o Paraná, lá na Vila Capanema, e aí vocês saíram perdendo e o teu volante ficou feliz com o gol adversário, e aí depois você entendeu o que ele estava querendo dizer. Eu achei muito bacana essa história, conta pra gente. Esse é um dos irmãos que eu tenho no futebol, ele não gosta que eu fale essa história, porque são peculiaridades nossas, né, de dentro do gramado. E até porque hoje ele é formador de atletas, ele não gosta muito. Ele está na Califórnia. Não precisa falar o nome dele, não. Ele já superou, foi muito engraçado. O Paraná Clube era uma potência, né, do futebol paranaense, e nós, um time pequeno do interior, que buscava trazer um ponto, pelo menos, da capital, né? E com 10, 15 minutos do primeiro tempo, Juliana, eu já estava batendo escanteio ofegante. Eu já estava sem ar, de tanto sufoco que a gente estava sofrendo. Com 15 minutos já tinha tido 2 bolas na trave, eu já tinha feito 2, 3 milagres. Então eu ia bater o tiro de meta, minha perna já estava inchada, né? E aí, numa jogada pela direita, cruzamento na área, o atacante fez o gol, e aquele barulho, né, ensurdecedor da comemoração, eu comecei a questionar meus companheiros, até para posicionar. Ele chegou pertinho de mim e falou assim: ainda bem que saiu o gol. Antes de eu ter qualquer reação, que eu não entendi, ele falou assim: agora nós vamos jogar, Júlio, calma. Eu não aguentava mais sufoco. Ainda bem que eles fizeram o gol, agora nós vamos jogar. E eu não sabia se eu dava risada, se eu dava um soco na cara dele, porque a adrenalina está a milhão, né? E eu achei muito, assim, curioso, porque, de fato, depois que eles fizeram o gol, deu aquela sentada, deu aquela acalmada, e nós conseguimos virar o jogo, um jogo improvável de um pequeno contra um grande na capital, e ganhamos o jogo, e eu acabei ainda sendo o melhor em campo, e ele me sacaneando no vestiário. Pô, você não fez nada para ser o melhor em campo, não fez um milagre, você está de brincadeira, pô. Então, é um companheiro que eu tenho, que eu guardo muita lembrança. Por coincidência, Juliana, eu vou cometer outra imprudência aqui, mas ele vai ficar chateado comigo. Ele me salvou de muitos gols, ele aguardava 10 minutos para ver como que era o barulho do apito do árbitro. E muitas vezes, quando alguém saía na minha cara sozinho, ele imitava o barulho e o atacante perdia a concentração, xingava o juiz: pô, não estou impedido. E aí a jogada continuava e ele me salvou de vários gols. Teve uma partida, inclusive, que o juiz parou o jogo, chamou o policiamento, dizendo: ó, tem alguém com apito aí na arquibancada. E então, ele se rachava de dar risada escondido no campo. É muito feio isso que eu estou falando, mas ele me salvou de vários gols usando esse artifício. Que interessante, né? Imagina se todo mundo, né, se virasse moda dos jogadores fazerem isso, né? Então, é por isso que eu te falei que eu estou cometendo uma inconfidência, ele não gosta. Mas hoje em dia já está mais complicado fazer isso, né? Você vê, uma coisa que me causa até asco é ver um atleta em campo fazer isso aqui. Sabe, Juliano, o que ele tem de tão absurdo para falar que não pode ser captado, sabe? Eu acho ridículo, né? Ridículo. Dá uma boa discussão isso, porque agora tem tanta câmera, tem tanta, né, aquela coisa de leitura labial, não sei o quê, que acho que eles ficam preocupados de falar qualquer coisa e ser mal interpretado, tirarem do contexto, enfim. E aí ele virou uma mania mesmo, eles colocarem a mão para nenhuma câmera identificar o que eles estão falando, né? Me diz uma coisa, se você não fosse jogador, né, goleiro de futebol e não estivesse hoje trabalhando como preparador de goleiros, você se imagina em outra profissão? Difícil essa pergunta, Juliana, porque
eu estou no futebol em clube desde 13 anos. Então, é minha vida, foi meu combustível, foi meu vício. Continuo no futebol até hoje, salvo alguns momentos que eu estive fora, mas não consigo, não, cara. Eu sinceramente, nunca parei para pensar, né? Eu tinha muita habilidade com as mãos, né? Até por ter sido goleiro. Eu gostava muito de desenhar, talvez fosse para alguma área dessa aí de desenho, não sei. Sinceramente, nunca pensei nisso, nunca me vi, nunca me imaginei, e as poucas vezes que estive fora do futebol foram muito pesadas para mim. É óbvio que todo o trabalho é digno, é óbvio que todo o trabalho que eu realizei fiz o meu melhor, tentei dar o meu melhor, mas me senti muito acuado fora do futebol. Mas e como ator? Você nunca imaginou trabalhar como ator? Me É conta essa curioso história. isso. Para quem não É sabe, o Júlio curioso. César fez uma participação numa novela da Globo, isso em 1985, Vereda Tropical. Eu quero que você me conte detalhes dessa passagem na tua vida. Eu vi que tinham atores famosos até, que até hoje são conhecidos, Nuno Leal Maia, Lucélia Santos, e, poxa, Mário novela da Globo, Gomes. sim, que era inclusive o personagem principal, né? Eu pesquisei aqui. Eu quero que você me conte da onde como que você saiu dos gramados para a televisão. Olha, Juliana, isso aí foi engraçado, porque eu ainda estava em Vitória, minha mãe era viva ainda, né? E ela sempre brincava comigo, poxa, vem aqui assistir essa novela comigo, que fala de um jogador de futebol, tal, e eu nunca parei para assistir essa novela. E por uma coincidência da vida, que eu não acredito em coincidência, eu acabei participando do último capítulo, né? Eu já estava no Corinthians e o último capítulo do Mário Gomes, que era o Luquinha, era a estreia dele no Corinthians. E no sábado, que era a véspera de um jogo Vasco e Corinthians, nos tiraram do hotel para fazer tomadas no Morumbi, onde seria o jogo real. Como ele não poderia participar do jogo real, simularam, entre jogadores profissionais e sub-20 do Corinthians, uma partida entre Vasco e Corinthians, com todos do Corinthians. Né? E aí, naturalmente, pegaram o Casagrande, Dunga, Juninho, João Paulo, os que eram mais famosos do ataque, para simular jogadas com ele. Ficamos lá 4 horas para ter 10 segundos de imagem, e eu fiquei impressionado depois de ver as imagens, porque eu falei, pô, os caras fizeram umas tomadas assim, como intercalaram com o domingo no jogo real, né? E no jogo real ele ficou atrás do gol com a roupa e todo lance de gol ele entrava em campo para que a Globo fizesse umas tomadas no jogo real, né? Então foi muito legal, eu tenho essas imagens até hoje. Por incrível que pareça, ele deu um chute certo só e foi um golaço. Eu não consegui pegar, não foi simulação, eu tentei defender, mas ele acertou. E aí o diretor parou, porque já estava escurecendo, né? E foi muito legal, porque depois eu contei para ele nos bastidores da minha mãe, e ele fez um autógrafo com dedicatória para minha mãe. Minha mãe se emocionou muito. Minha mãe estava em Vitória, né? Mas quando eu fui em Vitória, levei. Tenho alguns registros dessa época. E olha que curiosidade, né? Você acabou de me perguntar o que eu provavelmente poderia ser. Depois dessa novela, essa agência que fez as filmagens me convidou para fazer algumas fotos. Né? Eles fizeram fotos de corpo inteiro, de busto, de perfil, e me selecionaram para um comercial da Gelol. Eu acabei fazendo um comercial da Gelol, mas aí só apareceram minhas pernas e meu corpo. Acho que meu rosto era muito feio.
E olha que curiosidade, Juliana, você me fez recordar de um detalhe. Eu tenho esse contrato até hoje, né? E anos depois, quando eu tive em Vitória, que eu passei no Corinthians, que eu voltei depois a trabalhar, um funcionário me falou esse estúdio, através de uma mulher, tinha ido lá me procurar, tudo, mas como eu tinha ido embora e perderam o meu contato, e ela tinha outros trabalhos para eu fazer, de repente, eu poderia ter sido aí um modelo, um ator de comercial, mas aí a gente vai ficar só na suposição, né? Aí, tá vendo? Júlio, me fala uma coisa. Você encerrou a tua carreira com 29 anos, é isso? Oficialmente? Muito novo, E né? aí Muito você novo. já fez a transição para se tornar treinador de goleiros. Foi meio que automático. Me conta essa passagem. Juliana, foi muito traumático meus 3 últimos anos como atleta. Meus companheiros sabiam, e essa história corria, né? Que eu estava. É uma palavra, é um termo pejorativo, mas todo mundo achava que eu já estava podre com o futebol, um goleiro com a mão debilitada, né? Então, essa conversa corria. Então, os últimos 3 clubes que eu tive, eu, por conta própria, fiz questão de assinar rescisão em branco, por minha própria sugestão, porque muitos não confiavam que eu pudesse, né, desenvolver um trabalho. Então, eu fazia questão de assinar uma rescisão em branco caso tivesse algum problema. Coincidentemente ou não, meus dois. No ano que eu parei, não, mas 2 anos anteriores foram as 2 melhores campanhas que eu tive na minha vida, né? Mas por conta dos clubes acreditarem no meu potencial e aceitarem, digamos assim, eu não treinar usando a mão e me preservando para as partidas. Foi muito. Imagina um goleiro profissional pegar uma bola e o estádio lotado sequer saber que o teu braço ficava paralisado, né? Ele ficava morto até voltar ao normal, sabe? Doía muito, era desumano a dor que eu sentia, mas chegou num ponto que não dava mais conta, e aí foi engraçado que o último clube meu foi o Grêmio Maringá. Tive muitos problemas lá e eu recebi a seguinte proposta indecente do presidente: olha, você tem ascensão com o grupo, você é um cara que a gente está vendo que está com dificuldade, eu queria que você dirigisse o time. E aí eu fiz a seguinte pergunta para ele, eu falei assim, mas eu vou escalar o time? Eu vou mandar? E ele deu risada, olhou para mim como quem disse, por quê? Porque eu vi, Juliana, o que ele tinha feito com os anteriores. Ele chegava com o papelzinho, olha, o time é esse. Pô, aí eu falei para ele, ó, eu não vou me prestar a isso. Ou das duas uma, ou eu trabalho e o senhor escala o time e fica tudo tranquilo, ou eu tenho carta branca. Como ele tinha aspirações políticas, acabou sendo prefeito de Maringá, tudo, ele não queria, ele queria que a responsabilidade fosse minha, e se desse certo ou errado, o mérito era dele. Eu não aceitei, apesar da proposta ser indecente, ele dobrava meu salário, me dava prêmio por classificação, e eu fiz uma contraproposta. Falei, olha, eu tenho aí contrato vigente até o final do campeonato, se o senhor quiser, eu fico como treinador de goleiro, que é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu quero, e é uma coisa que eu quero, vou me preparar. E ele topou. Por coincidência, o goleiro era um jovem de 19 anos, o Valentim, acabou sendo destaque do campeonato, foi vendido para o Atlético Paranaense, o clube ainda lucrou com isso, e eu peguei gosto e dali em diante minha vida foi essa. Que bacana. Tem uma pergunta aqui da Fátima. Qual é o melhor goleiro do Brasil hoje para você? Do Brasil e do exterior?
Oi, Fátima. É difícil, tá? Os goleiros evoluíram muito. O treinamento de goleiro, provavelmente, e o treinador de goleiro, provavelmente, foi o que mais se qualificou, foi o que mais se preparou, foi o que mais evoluiu. É difícil. Tem grandes goleiros, mas eu vou falar um que ninguém imagina que eu sou fã. O Marcelo Groi, que está fora do Brasil. Eu gosto muito desse menino, é um baita goleiro. Tem muitos goleiros aí que foram meus goleiros, vão ficar bravos comigo. Muitos goleiros que trabalharam comigo aí que estão disputando a Série A, a Série B do brasileiro. Mas eu acho o Marcelo Groi um goleiro sensacional. Inclusive, o que foi substituí-lo agora, antes, foi o Paulo Vitor, que é filho do Vidotti, que eu vi pequeno. É um garoto que eu, desde pequeno, ia no campo, batia a bola comigo. Fiquei muito feliz dele ter virado goleiro. E o que foi substituí-lo é o Vanderlei, que eu também acho um grande goleiro, que foi injustiçado no Santos. Esse eu vi pequeno também, porque é amigo do meu filho. Ele é de uma cidadezinha do interior do Paraná chamado Porecatu. Esse é acima da média, foi campeão paranaense jogando pelo Paranavaí, que não é para qualquer um. Depois virou ídolo do Curitiba por 7, 8 anos. Veio para o Santos, virou ídolo, conquistou a torcida e por um detalhe absurdo foi barrado, mas eu tenho certeza que ele vai se recuperar, que eu acho que é o Vanderlei também, que é um goleiro que eu não consigo entender como ele não esteve entre os três na última Copa do Mundo. Então, o futebol ele é muito cíclico, né? É óbvio que tem ótimos goleiros, mas hoje eu gosto muito do Marcelo Groi e do Vanderlei. Bacana. Eu concordo com você, tô contigo, gosto muito do Marcelo Groi. Júlio, me fala um pouco também do seu projeto Melhores da Base. É um site, Melhores da Base, tem a página no Facebook, que é Melhores da Base. A gente acompanha, divulga e premia os melhores do Campeonato Paulista Sub-20. O professor Bira já me deu a honra e o prazer de ser um dos portadores de um prêmio que eu faço todo início de ano. E é muito legal, porque a gente vê a evolução desses meninos. Tem jogador que foi premiado lá, que já está jogando na Europa. Tem jogador que foi premiado lá com o troféu Hélio Caxambu. O Lisiero, que está no Profissional de São Paulo, foi um dos ganhadores. O Emerson, que hoje está no Real Betis, que é atleta do Barcelona, foi um dos ganhadores. O Arthur, que hoje está no Red Bull, foi um dos ganhadores. Então, todo ano a gente escolhe os 11... A gente não. A gente separa 18 destaques de cada posição e libera para o público votar, e o público escolhe aquele destaque. Então, a premiação é bem legal, a gente premia os 11 melhores, o artilheiro, os 3 da comissão técnica, é votação aberta também. Então, é muito legal, me dá muito prazer, e eu só tenho a agradecer ao Sindicato dos Atletas de São Paulo, que acreditou nesse projeto, e é um parceiro que eu tenho também, e aos patrocinadores que a gente tem que nos motiva sempre a melhorar a premiação. Bom, então também quem quiser acompanhar, tá no Instagram, @Melhores da Base, é isso? E no YouTube isso. Também tem o canal, pode seguir lá e acompanhar as publicações. Tem uma pergunta aqui bem interessante, que é como que você vê a preferência de alguns treinadores por goleiros que trabalham melhor com os pés. É uma polêmica isso, inclusive você falou do Vanderlei, que passou por isso também lá no Santos. Queria que você falasse um pouco disso. O que você acha desses treinadores? Olha, Juliana, isso é um assunto muito polêmico. A gente ficaria aqui umas 8 horas. Mas eu vou te dizer que eu tenho muita inveja, porque eu gostaria de, como goleiro, ter pego essa regra. Porque eu me preparava para usar os pés e as pernas, tanto é que virei treinador de goleiro, né? Porque me preparei para isso. Primeiro ponto de um goleiro é defender sua equipe. Se ele fosse tão bom com as pernas, seria meia esquerda, atacante, né? Então esse tipo de coisa me assusta.
Não, é óbvio que a evolução do futebol obriga o goleiro a ser um líbero, mas goleiro e zagueiro não são as pessoas adequadas para tomar a iniciativa da jogada. É óbvio que eles pegam a bola e tem que entregar para aqueles que têm mais competência para isso. Isso me causa medo. Vejo treinadores preferindo goleiros que usem as pernas e que não sejam bons goleiros. Eu acho absurdo isso. Tá? Primeiro ponto, vou repetir. Primeiro ponto é um goleiro defender a sua equipe. Ele ser bom com as pernas ou não, compete ao seu treinador de goleiro, compete a ele evoluir. Né? Isso é um processo lento, é um processo de amadurecimento que tem que vir desde a base. Essas próximas gerações vão estar muito mais preparadas, porque tem goleiros aí que trabalharam comigo e eu sempre fiz questão que eles trabalhassem os membros inferiores, porque não deixa de ser um atleta de futebol e vai usar as pernas, não tenha dúvida. Mas eu acredito que o primeiro passo é um goleiro ser goleiro, não ser um meia esquerda ou um líbero. Tá certo. Bom, Júlio, nosso tempo está acabando. Quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente nessa resenha dos goleiros. Foi muito bacana te conhecer melhor, saber dessas curiosidades todas aí. Espero que o pessoal tenha gostado. Agora acho que vai entrar o professor José Roberto e o Bira vão voltar aqui com a gente. Afinal, daqui a pouco a nossa resenha continua. Daqui a pouco tem o segundo entrevistado. Mas eu te agradeço muito, foi um prazer. E nos vemos aí nesse mundo do futebol. Foi uma honra muito grande, Juliana, e estou sempre à disposição, tá bom? Muito obrigado. Tá ótimo, um abraço, tchau, tchau.